Olá, pessoal. Eu sou a Cristiane Fumo dos Santos. Eu sou pediatra com área de formação em pneumologia pediátrica e medicina do sono. Sou mestre em ciências pela Unifesp. Fiz 5 anos como aluna do Methods of Epidemiological and Clinical Research e sou professora associada desse curso há 2 anos. Nesse curso, eu vou falar com vocês alguns conceitos muito importantes de estatística. O que é uma variável, o que parece ser uma variável, mas na verdade não é exatamente uma variável, e como que a gente classifica as variáveis. Essas informações, elas são extremamente importantes dependendo do teste estatístico que você vai fazer. Para muitos deles, não vai fazer muita diferença, mas para alguns testes, saber a diferença entre uma variável e um fator vai ser muito importante, e para muitos programas, classificar corretamente o tipo de variável que você tem também vai ser importante para que os testes funcionem corretamente. Vamos lá? Então, eu vou começar falando com vocês o que é uma variável. É aquilo que pode ser diretamente observado. Por exemplo, peso. Subiu na balança, você viu quanto que está pesando. Cor dos olhos. Você olha para a pessoa e já sabe dizer qual é a cor dos olhos dela. Mas existem algumas coisas que a gente chama de variável, mas no fundo é um fator. São agrupamentos de variáveis, são medidas contínuas, como um questionário, como um risco em que a gente usa, por exemplo, na medida de dor, onde a gente tem um risco de 10 centímetros, você pede para a pessoa apontar aonde está a escala de dor dela. São coisas que não são medidas, então, de forma direta. Por exemplo, a gente considera a pessoa deprimida ou não, mas para a gente chegar nessa conclusão, nós nos baseamos em critérios diagnósticos, em questionários. O índice de desenvolvimento humano, ele é composto por mais de 300 variáveis. A escala de dor, você não tem um medidor de dor, como um termômetro, como um manômetro, como uma balança. Você pergunta para a pessoa de 0 a 10 quanto que ela está sentindo de dor, ou mostra o traço de 10 centímetros. Para a maioria dos testes estatísticos, essa diferença não vai ser importante, mas para alguns testes vai sim, e é por isso que eu resolvi trazer esse conceito nessa aula inicial. Vamos passar agora para os tipos de variáveis. Esse aqui sim é bem importante a gente já saber desde o comecinho, e para a maioria dos testes vai fazer diferença. Então nós temos 3 grandes classificações de categorias, que são as categóricas, as contínuas e as discretas. Dentre as categóricas, nós temos as nominais e as ordinais. Nas nominais, não importa a ordem, não existe uma hierarquia. Por exemplo, você pode ter olhos azuis, verdes, castanhos, pretos, não faz muita diferença. Mas na ordinal existe uma progressão. Por exemplo, para a questão nutricional, a pessoa pode ter magreza, ser eutrófica, estar com sobrepeso ou obesa. Variáveis contínuas são aquelas que cabem mais números entre as unidades. Você pode ter 10 quilos, 10,2 quilos, 10,34 quilos, 10,450 quilos, 10,6789 quilos. E as variáveis discretas são aquelas que entre uma unidade e outra não dá para a gente colocar outro número. Ou você tem um filho, ou você tem 2 filhos. Você não tem 1,2 filhos. Você fuma um maço de cigarro, você fuma um maço e meio, 2 maços de cigarro, mas você não fuma 1,3 cigarros. Entendeu a diferença entre a contínua e a discreta? E como que a gente pode descrever essas variáveis? Então, as categóricas, a gente usa frequência e moda. Moda, que nem a moda de roupa, é aquilo que está mais visível, mais frequente mesmo. Contínua, nós usamos média, desvio padrão, mediana e quartis. E para as discretas, a gente pode usar
meio que ambas as coisas. Então, dá para usar frequência, moda, média, desvio padrão, mediana e quartis. Vamos para alguns exercícios? Eu quero propor que você pare o vídeo, leia esses temas que estão aqui e tente classificar se esses exemplos são variáveis ou fatores antes de você apertar de novo o play e ver as respostas. Vamos lá? Então, segundo exercício, a gente vai classificar as variáveis. De novo, vou pedir para você dar uma olhadinha, apertar o play só depois de ter chegado a alguma resposta. Preparado? Então vamos para as respostas. Então, quais são as variáveis? Cor dos olhos, idade, glicemia, peso, pressão arterial, circunferência da cintura e número de filhos. E os fatores? O índice de Roma, que é calculado a partir de outros fatores, a qualidade de vida, que geralmente a gente determina por questionários, dor, que geralmente é um questionário ou uma escala, o nível socioeconômico, no critério Brasil, por exemplo, nós temos classes A, B, C, essas classes também têm subdivisões, e a gente chega a essa conclusão baseado em questões. E o próprio índice de massa corpórea, que vem de duas variáveis, o peso e a altura, mas a gente tem que classificar a partir dessas duas variáveis. Já em relação à classificação das nossas variáveis, nós temos categórica nominal a cor dos olhos, na categórica ordinal o nível socioeconômico, contínuas idade, peso, circunferência da cintura, índice de Roma, pressão arterial, glicemia e índice de massa corpórea. E, finalmente, as discretas, qualidade de vida, dor e número de filhos. Eu espero que com essa aula curtinha eu tenha ajudado vocês a compreenderem melhor esses conceitos que vão ser muito importantes para a gente ir seguindo no caminho da estatística. E na próxima aula a gente vai falar de distribuição normal e quem sabe fazer com que vocês percam o medo da distribuição que não é normal. A gente se vê na próxima aula.